Vamos lá, continuando nossa aula na página 258, falaremos sobre a vitamina D. Para ser absorvida pelos ossos, o cálcio, obtido através da alimentação, precisa da presença da vitamina D, também chamada de calcitriol. Esta, por sua vez, dificilmente é obtida nos alimentos, mas é fabricada pelo organismo, pelo próprio corpo, a partir do colesterol. O processo inicia-se na pele através da ação dos raios solares. Então, é importante, receber aí, ficar no sol durante alguns minutos ao longo dos dias para que a vitamina seja produzida. Mais uma vez, podemos perceber como diversos processos estão relacionados. Outra forma de aumentar a absorção de cálcio nos ossos é a prática de esportes com baixo impacto, como caminhadas, corridas, sempre com acompanhamento de especialistas, para evitar que se machuque, contusões. Assim, caminhadas sob o sol durante pelo menos 15 minutos, depois de um bom café da manhã, com fontes de cálcio, leite e seus derivados, ajudam muito a fortalecer os ossos. Só não esquece o protetor solar. Falando agora sobre, depois eu faço atividade, falando agora sobre as articulações. É o local onde os dois ossos se tocam, é chamado de articulação. Algumas são fixas, como as formadas pelos ossos do crânio, e outras são móveis, como as do joelho. As articulações móveis permitem ao esqueleto realizar movimentos e podem ser de vários tipos. As dos ombros se parecem com bolas e soquete e possibilitam o movimento giratório nos braços. Já os joelhos e cotovelos parecem dobradiças e permitem o movimento de dobramento em um único plano. Aqui nós temos uma figura que ilustra um pouco sobre essas articulações. Então, nós temos aqui, a junção entre os ossos, que é chamada de articulações. Algumas são móveis e outras são fixas. Elas não são feitas somente de ossos. Afinal, se um osso deslizar diretamente sobre o outro, ocorre o desgaste de ambos. Ao longo da história evolutiva dos vertebrados, foram selecionadas cartilagens macias e lisas, além de lubrificação constante feita por líquidos viscosos e tecidos firmes, que garante a articulação permaneça no lugar, reduzindo o impacto direto sobre os ossos. Então, aqui nós temos uma figura mostrando os ligamentos, que são cordões resistentes de tecido conjuntivo fibroso, que mantém os ossos e as articulações firmes. Os tendões, que é tecido conjuntivo resistente também, ele liga os músculos aos ossos. Cartilagem, que é um tecido macio, que diminui o atrito entre os ossos. E os meniscos. Meniscos são também cartilagem, com a função de permitir um melhor encaixe entre o fêmur e a tíbia, para evitar, que um se sobreponha ao outro, fique atritando ali e cause o desgaste. Essas são algumas adaptações para diminuir um pouco o impacto do joelho. Vamos fazer então a resolução dos exercícios que eu deixei para a gente fazer no final. Atividade número 1 da página 255 diz assim: analise atentamente a figura a seguir. Então, nós temos aqui detalhe do osso fêmur, o osso mais longo do corpo humano, com cerca de 50 centímetros em uma pessoa que tem 1,80 m. Então, se uma pessoa mede 1,80 m, 50 centímetros vai ser o tamanho do seu fêmur. É um osso longo, Então, aqui nós temos a cartilagem, o osso esponjoso, que contém a medula óssea vermelha. Aqui nós temos o osso compacto.
uma imagem ampliada mostrando as células da cartilagem e aqui mostrando a estrutura óssea, os canais centrais e a célula básica, vamos dizer assim, adulta, do tecido ósseo, que é o osteócito. Quais são os níveis de organização representados na figura? Então, nós temos o próprio osso, que é órgão, o tecido, que no caso é o tecido ósseo, e células, como o osteócito, por exemplo. Número 2. Quais evidências presentes na figura permitem afirmar que os tecidos que compõem os ossos são vivos? Nós já vimos isso na última aula, né? Os ossos, eles são feitos de duas partes, né? Tem a parte inorgânica e tem a parte orgânica. A parte orgânica que seria ali esse tecido vivo. Ele é irrigado, né? Ele tem a presença de vasos sanguíneos que levam sangue, que levam nutrientes até eles. Então, a presença de vasos sanguíneos, né, seria o principal indicativo aí de que são tecidos vivos. Presença de vasos sanguíneos e também o fato desses vasos sanguíneos realizarem o transporte de oxigênio e nutrientes. Na página 258, a atividade número 2 diz assim: uma das formas de preservar a saúde é o cuidado com a coluna vertebral. A postura correta ao sentar, costas no encosto dos assentos, pés apoiados no chão ou em uma superfície adequada. Faça uma avaliação da sua postura, tanto no móvel, né, no mobiliário da escola, quanto na da sua casa. Principalmente se você passa muito tempo em frente ao computador. Escreva abaixo, ou jogando videogame na frente da TV. Escreva abaixo os erros que consegue perceber e procure discutir com os colegas se eles têm soluções para estes problemas. Uma segunda avaliação postural importante é quanto a massa do material, né, o peso do material ali que você carrega. Meça a massa do material carregado em um dia comum. A massa é adequada? Então, tu teria que, né, colocar a mochila, que agora vocês não estão mais usando, mas na época que usavam, colocar a mochila com os cadernos, apostilas e ver qual que é a massa que ela tem. Considere razoável que a massa da mochila tem que ser até 10% do valor do seu próprio peso, da sua própria massa. Existe alguma solução possível? Em caso positivo, ela envolve a estrutura da escola? A maneira como você carrega o material é a mais adequada? Bom, então são vários fatores, né, da época que vocês iam à escola, frequentavam a escola e levavam mochila, que não tem sido o caso agora. Mas, sobre isso, né, quais seriam, as respostas aqui são individuais, cada aluno vai ter a sua, mas quais seriam as principais discussões, né, que nós podemos abordar? Existe uma preocupação muito grande em relação à postura. Como, né, a gente passa 4, 5 horas, passávamos 4, 5 horas na escola, então imagina um aluno sentado numa posição errada, ou passando jogando videogame durante horas, ou no computador durante horas com uma postura errada. Isso pode trazer problemas, né? Então, a postura ali traz muita preocupação aos especialistas, aos médicos, aos fisioterapeutas. Os alunos devem perceber que os móveis escolares também muitas vezes não são muito confortáveis, pois são feitos com referência em valores médios de estatura e não são regulados. Então, se tem um aluno que já é mais alto, enfim, a carteira talvez não fique tão confortável assim. E também quanto ao uso do computador. As costas devem estar retas, os pés apoiados no chão ou numa plataforma. As mãos devem ficar na altura dos cotovelos e os pulsos apoiados. E os olhos na altura da metade da tela. Isso que seria o ideal, né? Que muitas vezes a gente acaba fazendo tudo
tudo errado, né? Mas tem que tomar cuidado justamente para não ter problemas devido à falta de postura correta. A atividade da página 260, que é o teste. Questão número 1. Além da sustentação do corpo, são funções dos ossos. Letra A diz assim: armazenar cálcio e fósforo, produzir células do sangue, como hemácias e leucócitos. Está correto, né? Ela armazena cálcio e fósforo, que são sais minerais, são responsáveis pela formação das células sanguíneas, como hemácias e leucócitos. Então, a número 1, alternativa A, é a alternativa correta. Número 2. A respeito do tecido ósseo, marque a alternativa incorreta. Então, ele quer afirmação falsa. Letra A. Vasos sanguíneos são encontrados nas cavidades dos ossos. Está correto. Letra B. O tecido ósseo contém cálcio e fósforo. Correto também. Letra C. A presença de células demonstra que os ossos são formados por tecido vivo. Sim, a presença de células e de vasos sanguíneos, né? Letra D. O tecido ósseo é responsável por fornecer sustentação e proteção, além de auxiliar na movimentação do corpo. Correto também. E a letra E. O tecido ósseo não usa oxigênio nem nutrientes. Essa é a afirmação incorreta, né? O tecido ósseo é irrigado por vasos sanguíneos, então ele recebe oxigênio e recebe nutrientes. Afinal, é um tecido vivo.